Capítulo 14. Seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. A radioastronomia. A radioastronomia, ciência atlântica que se perde na noite profunda dos séculos, ressurgiu em nosso tempo de um modo aparentemente casual, graças aos incessantes esforços realizados por Carl G. Jansky, do laboratório Bell Telephone, para detectar cientificamente a estática de alta frequência que interferia de forma prejudicial nas vitais comunicações transoceânicas de sua companhia. Jansky começou suas observações em agosto de 1931, analisando ondas com uma longitude de 14,6 metros, 20.600 quilociclos. Imediatamente conseguiu detectar as fontes de dois tipos de estática. A primeira foi atribuída, é claro, aos relâmpagos que se produzem de forma terrível durante qualquer tormenta. A segunda foi localizada pelo citado sábio em tormentas muito distantes, cujas radioemissões eram desviadas provavelmente para a Terra pelas regiões ionizadas das altas camadas da atmosfera. Entretanto, algo inusitado e insólito acontece, levando-o a detectar o que não pesquisava, um apito de alta frequência cuja estranha intensidade variava lentamente durante o dia. Jansky informou corretamente ao Proceedings of the Institute of Radio Engineers que a direção daquele estranho e misterioso silvo circulava por todos os pontos cardeais da Rosa dos Ventos, a cada 24 horas. Jansky declarou o seguinte: no mês de dezembro, e depois em janeiro, a direção do estranho sibilo coincidia geralmente com a do Sol, não sendo possível detectar com precisão a sua fonte. Depois, informou que sua direção ia se desviando e que, em março, precedia no tempo a direção do Sol em aproximadamente 1 hora. É evidente que Jansky conjeturou muitas coisas, fez muitas suposições em relação ao estranhíssimo som, não era para menos. O assunto era demasiado raro, porém, ao fim, tirou suas próprias conclusões dizendo: as radioemissões parecem proceder de uma fonte única ou de um grande número de fontes disseminadas por todo o firmamento, mais além do sistema solar. Tem-se podido evidenciar com inteira exatidão que o ponto cósmico especial de onde provém tais radioemissões se encontra no centro de nossa galáxia, na própria constelação de Sagitário. Isso não significa, de modo algum, que de todos os outros rincões da Via Láctea não cheguem ondas à Terra. Obviamente nossa galáxia é uma fonte viva de sons de rádio, com várias zonas de grande intensidade de emissão. O Logos Sue nossa Via Láctea não está muda. Sustenta-se pelo verbo, pelo som, pelo fiat luminoso e espermático do primeiro instante. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O som, o verbo, a palavra criadora propaga-se por todas as partes e chega a todos os lugares. Durante a Segunda Guerra Mundial, muito espantosa, todas as pesquisas na área de radioastronomia foram paralisadas. Em fevereiro de 1942, os operadores britânicos de radar denunciaram uma nova forma de obstrução adotada pelos alemães, porém, a nova interferência, ao ser posta ao conhecimento de J.S. do Army Operational Research Group, revelou que seu som perturbador tinha origem em uma mancha solar. Podemos afirmar, sem temor de nos equivocar, que as ondas de radioemissões são uma ampliação das ondas luminosas de maior longitude. A maravilhosa descoberta de que algumas partes do céu brilham na faixa do radioespectro significa que, de fato, repentinamente surgiu algo totalmente novo no firmamento. Pode-se comprovar, integralmente, que as nuvens de átomos de hidrogênio individuais, contrário ao que acontece com aos pares de átomos do gás hidrogênio, realmente emitem ondas de rádio com uma longitude de 21 centímetros. Van de Hulst, eminente cientista, sugeriu muito sabiamente que as nuvens de hidrogênio dispersas por todo o universo devem estar espargindo ondas de rádio de 21 centímetros em todas as direções. O átomo de hidrogênio consta, na verdade, de um elétron e um próton, ambos descrevendo órbitas reais, autênticas e magníficas, portanto, atuando harmoniosamente como finas varetas magnéticas. Assim como em ímãs contíguos, onde os polos de mesmo sinal se repelem mutuamente, o alinhamento mais perfeito dessas partículas ocorre quando os seus polos magnéticos encontram-se em direções opostas. Por isso, o átomo adquire determinada força que lhe permite liberar o elétron, de modo que o seu polo positivo fica alinhado com o polo positivo do próton. Uma vez verificada essa liberação, o átomo conserva uma fugaz reserva de energia. Finalmente advém o melhor: o elétron é liberado emitindo inteligentemente essa energia em forma de ondas de rádio, a qual, em si mesma,
sempre oscila com uma frequência de 1.420.405.752 vezes por segundo, 1420 megaciclos, o que, certamente, corresponde a uma longitude de onda de 21 centímetros. O descobrimento das emissões de 21 centímetros, evidentemente, deu um impulso formidável à radioastronomia. Desde então tornou-se possível registrar cientificamente erupções no Sol, determinar a temperatura da superfície lunar e dos planetas mais próximos, descobrir a existência de partículas atômicas presas ao girar espantosamente em longínquos campos magnéticos, como ocorre nas turbulentas nuvens de gás da nebulosa de Câncer, etc. A primeira grande antena usada pelo National Radio Astronomy Observatory, na Virgínia Ocidental, foi projetada para longitudes de onda de 21 centímetros. Dois físicos propuseram-se a localizar sinais inteligentes que procedessem de outros mundos. Evidentemente, outras humanidades planetárias estão nos enviando, nestes momentos críticos de nossa existência, trens de ondas correspondentes aos números primos, desejando ardorosamente nossa resposta. A presença de sinais interestelares é totalmente real e, se não os captamos, é porque os meios ainda não estão ao nosso alcance. Muitos intelectuais negarão a profunda importância prática e filosófica que teria o registro de comunicações interestelares. Nós, gnósticos, sabemos que uma busca particular de sinais merece, realmente, uma série de superesforços consideráveis. As possibilidades de êxito são difíceis de estimar, porém, se não investigamos, se não tentamos, as possibilidades se anulam. Dentro de uma distância de 50 anos-luz, há umas 100 estrelas de tamanho bastante apropriado. Obviamente que entre as estrelas que se encontram a 15 anos-luz, 3 delas, um Alfa do Centauro, Serpentário 70 Cygni 61, são plenamente visíveis da Terra, através do fundo maravilhoso da Via Láctea. Tudo isto nos convida a pensar que as emissões de 21 centímetros que provenham mais além delas, serão 40 vezes mais intensas que as de outras regiões do infinito espaço estrelado. Portanto, os sinais que provenham de perto de tais estrelas, com a longitude de onda indicada, só poderão ser recebidos se forem extremamente intensos. Para enviar mensagens a mundos afastados uns 10 anos-luz, seria necessário uma antena como a projetada pela NASA Sugar Grossi, na Virgínia Ocidental, mas para isso a antena receptora deveria ter as mesmas dimensões que a antena transmissora, utilizando necessariamente transmissores de menor ou igual potência que os atualmente utilizados na Terra. Devemos compreender que, há muito tempo, outras humanidades planetárias têm estabelecido canais de comunicação que algum dia deveremos conhecer. Eles continuam esperando pacientemente uma resposta deste nosso planeta Terra e, com isso, lhes seria anunciado que uma nova sociedade começou a fazer parte da fraternidade inteligente.